no nosso canal das Mulheres Poderosas, né? Que bom, né? Que nós temos esse canal aí para nós podermos se comunicar e temos essas ferramentas digitais maravilhosas, me sentir muita gratidão, né? De poder estar fazendo isso, distribuir conteúdos e ter acesso a esse conteúdo. E isso é importante, né? Isso deixa a gente muito feliz. Então sejam bem-vindas ao programa das Mulheres Poderosas, né? No nosso canal das Mulheres Poderosas. E quais são os benefícios desse nosso programa dentro desse canal das Mulheres Poderosas? Aqui dentro desse canal das Mulheres Poderosas, nós discutiremos fatores, né, da jornada de empoderamento para reconstruir a nossa vida, né? Isto quer dizer o quê? Sair da estagnação para a evolução e a harmonização dos conflitos, superação dos traumas, eliminação dos bloqueios e principalmente o desenvolvimento da personalidade para uma personalidade com capacitação, valorização e potencialização. Então esses são os benefícios aqui no programa, o canal das Mulheres Poderosas, né? E hoje à noite, principalmente hoje à noite, a gente está trazendo 8 principais medos que são obstáculos à nossa vida, né? Esses medos são obstáculos que nos impedem, que nos limitam. E meu nome é Alice Follman, eu sou parapsicóloga e terapeuta holística, reprogramadora da mente inconsciente. E nosso conteúdo então está baseado hoje à noite, né, em 8 principais medos, né, que assolam a nossa vida, que são o medo da pobreza, medo de críticas, medo de doenças, medo de perder o amor de alguém, né? Medo da velhice, medo da morte, medo da solidão e a fobia social. Então são esses os 8 medos que assolam a nossa vida. Estava aqui até quase fazendo conta, né, para ver se estava. O medo pode paralisar a gente, a impedir que a gente exerce certas tarefas, que a gente execute certas funções, né? Aí a gente não consegue cumprir as nossas metas, nossos sonhos e nossos objetivos, sempre com uma sensação desagradável, né? Que desencadeia quando você está se sentindo em estado de perigo, né? E esse perigo, ele pode ser real, o medo, ele pode ser real, como ele pode ser imaginário. E a gente sabe o quanto o imaginário tem poder de criação. É necessário fazer uma análise e descobrir quantos fantasmas de medos estão atrapalhando o nosso caminho. Então é importantíssimo, medita lá. Quantos fantasmas, né, de medos estão atrapalhando o seu caminho. Tenta identificar. E olha só, para você ter uma ideia, o nosso 6º sentido, que é a nossa intuição, e a intuição é o que traz as respostas mais assertivas para a nossa vida. E esse 6º sentido, ele não funciona se a nossa mente estiver formada por indecisões, estiver congestionada por medos, por dúvidas. Aí não funciona. A intuição, ela não aflora, né? E o objetivo nosso hoje à noite, no nosso canal das Mulheres Poderosas, né? O objetivo nosso hoje à noite é chamar a atenção para as causas e a harmonização desses 8 medos básicos que assolam a vida das mulheres.
né? Para se tornar uma mulher poderosa, para isso. Não se deixar enganar pelos hábitos desses inimigos sutis, né, que nos acompanham durante a nossa vida. Às vezes eles se escondem lá na mente inconsciente. Às vezes nós até tentamos se convencer de que nós não temos medo. Aí eu pergunto, qual é o seu medo? Que medo você tem? Ah, eu não tenho medo nenhum. Ah, então tá. Então nós vamos fazer uma pesquisa aí na profundidade da mente inconsciente, né? Para ver aonde que está escondido algum medo. Aonde é difícil de localizar, né? Escondidinho lá na profundidade da mente inconsciente. E aonde realmente é muito difícil, às vezes muitas mulheres não localizar, não identificar os seus medos, né? E quando a mulher não tem a facilidade de identificar os seus medos, né? O que acontece? Aí fica mais difícil ainda de eliminá-los. Então, os 8 medos básicos que nós vamos ver hoje no nosso canal das Mulheres Poderosas, elas podem em algum momento da vida, né, de cada um de nós, ter se apossado de nós. E todo ser humano ele é atacado pelos medos básicos. Ou quem sabe, atacado por um deles, ou às vezes pela combinação de alguns. E quando nós somos atacados, assolados por um, ou combinação de um ou mais desses 8 medos, a nossa mente, a nossa intuição, ela não funciona. E é exatamente o nosso sexto sentido que traz para nós as melhores e as maiores respostas para a nossa vida, né? Então é importantíssimo, né, nós termos essa consciência, né? Essa consciência. Então nós vamos, né, ao entendimento desses 8 medos, né? Procurar entendê-los. Vamos iniciar então pelo medo da pobreza, né? Que é um dos medos que assola muitas pessoas, né? O medo da pobreza, ele nasce de uma tendência natural de nós seres humanos, né? Nós, como pessoa, como ser humano, como homem, de dominar o outro ser humano através de situações econômicas, através do dinheiro, pela economia, né? Pelos bens materiais. Nós, como nosso senso superior, né, da intuição, com nossos pensamentos, raciocínios, não devoramos os nossos semelhantes pela força física, assim como os animais. Os animais dominam, né, o seu adversário, seu semelhante, pela força física. E nós, seres humanos, nós não dominamos, né? E não devoramos o nosso semelhante pela força física. Então, nós preferimos devorá-los economicamente. É isso que os seres humanos fazem. De todas as eras passadas, sobre os quais nós sabemos de alguma forma ou outra, inclusive na era em que nós vivemos, parece ainda a sua maior adoração, e a maior adoração do ser humano é o quê? O dinheiro. Então tá, o ser humano que não pode apresentar, né, uma boa conta bancária, ele é considerado inferior.
E muitas vezes ele é considerado a poeira da terra. Consegue se imaginar isso? A gente ouve nas rodas de amigos, nas pessoas que se encontram, qual é o maior assunto? Do que eles mais falam? E o que eles fazem? Comparam um com o outro. Mas não há nada que proporciona mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. Então não é de se admirar, né, que nós temos medo da pobreza. Não é de se admirar. É por esses fatos que nós temos medo da pobreza, né? E que na verdade não deveríamos ter. Isso é cultural, né? Olha só, em muitos casamentos, para vocês terem uma ideia, muitos casamentos se realizam e muitos casamentos se desfazem simplesmente na base da riqueza, por parte de um ou por parte de outro. Envolvimento da riqueza, do dinheiro. Por isso que não é de se admirar que os advogados, eles têm tanto trabalho, né, em casos de divórcio, e eles adoram isso, eles gostam disso. Para você ter uma ideia, eu e o meu marido, nós fizemos amizade, porque me falaram, né, que a gente deve ter um casal de amigo em várias dimensões. Na espiritualidade, um casal de amigo, como médico, um médico da família, um advogado, advogada da família. Então, profissionais na área, em todas as áreas, ter amizade. Pois nós fizemos amizade com um casal de advogados. Quando nós íamos nos eventos, íamos juntos. Qual era o assunto do casal de advogados? Observavam os casais, analisavam e comentavam, será que vai virar esse casamento? Quanto tempo será que vão ficar casados? Aí, na volta para casa, eu falava para o meu marido, percebe o que eles estão instigando? Procurando possíveis prospectos deles para uma possível separação. Para quê? Interesse no dinheiro da separação. Aí eu falei pro meu marido, não, essa amizade não serve. Essa amizade não é boa para nós, não. Porque essa não é a nossa intenção de ter amizades com pessoas por interesse, de interesse no outro, não é por aí o caminho. Então, se percebe que os advogados adoram, né, casos de separação. E a palavra sociedade, a sociedade é outra coisa, né? Podia muito bem começar com uma outra cifra essa sociedade. Podia, quem sabe, começar já de vez com a letra S, né? Que é o símbolo do dólar, né? Por quê? Porque está inseparavelmente associado a dinheiro, a sociedade. E a gente sabe que sociedade, quanto tempo dura e o que acontece com a maioria das sociedades. Então o homem deseja tão ardentemente a riqueza e procura a todos os custos adquirir a riqueza de qualquer maneira. E quando não consegue, por meios legais, né? Por meios legais, se possível, se não há outro jeito, pelos métodos legais, eles encontram outros métodos. Se não puder adquirir legalmente. E a gente sabe N de situações, principalmente aqui no Brasil, de situações, né, que a gente ouve todos os dias na mídia, né, de prisões e tudo mais, de produtos ilícitos, né, que são trafegados por aí. Então, realmente, o medo da pobreza
ele é uma coisa terrível na vida de nós seres humanos. Então o homem ele pode cometer assassinato, pode cometer roubo, estupro, todas as outras formas de violência, violência dos direitos alheios, e ainda gozar, né, um alto conceito dos seus conceitos como cidadão, desde que não perca a sua fortuna. Por isso, a pobreza é quase que considerada um crime, quase que considerada um pecado imperdoável, que a pessoa não pode ser pobre. Aí faz de tudo, né? Para ter o que não merece, para mostrar o que não tem, com o dinheiro que não é dele, para apresentar o que também não é dele, não é mesmo? Por isso que não é de se admirar que nós, como seres humanos, como homens e mulheres, nós temos medo da pobreza. Agora você pode perceber, em todos os códigos do mundo, se encontra a prova do medo da pobreza, né? Em todos. São livros, né, registrados desde os primórdios, dos medos básicos da humanidade. E aí você encontra livros e artigos destinados a proteger os fracos contra os fortes. E era necessário criar essas leis por causa dessa ganância de poder, né, de forma ilícita, né, de tomar das outras pessoas, de tirar a todo custo os bens, né, para conseguir manter a sua riqueza. Já tem muitos estudos que dizem que o medo da pobreza ela tem a origem na tendência do homem em roubar o outro, né? Seria mesmo que perder tempo, seria desnecessário perder tempo em provar, né, que 3 vezes 2 são 6, tentar provar isso, né? Isso é perca de tempo, assim como o homem ter medo, né, da base para confiar no outro. Não se tem essa confiança. E não era necessário ter esse medo. Poderia confiar assim como 3 vezes 2 é 6 e ponto final. Não precisava ter medo da pobreza, medo de você não ter autossustentabilidade. Mas por causa da tendência, do poder, né, da riqueza e das pessoas tomarem das outras pessoas, aí sim você tem medo. Porque assim, porque existe alimento nesse universo para todos, existe alimento, nós estamos no universo abundante. Existe abrigo, vestuário suficientemente para as necessidades de cada pessoa. E que todos desfrutariam dessas necessidades, existem. Então tem todas essas dádivas desse universo. Se não fosse o hábito do homem ter que querer para si mais do que é necessário. Oxalá se nós pudéssemos viver plenamente, com segurança, sem essa necessidade de buscar uma segurança, de manter, quem sabe, uma reserva, por causa das tendências de uns ter o poder sobre os menos favorecidos e fazer de tudo para tomar dos outros o que não é deles. Outro medo, o medo da crítica. A gente não tem ao certo a
a certeza da origem, de quando que se iniciou esse medo da crítica. Mas uma coisa é certa, o medo da crítica ele é bastante desenvolvido. E muitos acreditam, né, que o medo da crítica começou quando a política se tornou profissão, né? E para os outros, o que provocou o aparecimento desse medo de ser criticado foi a preocupação das mulheres com os estilos de vestuário. Foi na época da indústria têxtil. E a gente sabe o quanto que a humanidade mudou a partir das vestimentas, né? Aí se entrou também o domínio do poder, de quem se veste melhor, de quem não se veste melhor, as marcas que criaram. Uma vez as pessoas iam comprar etiqueta, não iam comprar roupa, né? O Napoleão Hill, no seu livro, diz que ele prefere atribuir o medo das críticas àquela parte da natureza do homem que dispõe não somente o tomar os bens do próximo, que eu falei há pouco, mas como justificar as suas atitudes de tomar o que ele tomou do outro, criticando o caráter da outra pessoa de quem ele tomou os bens dele. Para quê? Para se sobressair. Então hoje a gente escuta relatos e reportagens nas mídias, né? E é muito comum a gente ouvir isso, aonde o ladrão critica aquele que ele roubou. Ele rouba a pessoa, ele é preso e ele critica aquela pessoa que ele roubou. Assim como também o político, em campanha política, tenta desmerecer, denegrir o seu adversário. Em vez de demonstrar suas próprias virtudes, suas qualidades, suas potencialidades, não. Faz sua campanha política em cima de críticas. Eu muitas vezes me pergunto, oxalá, para ser um presidente da República tem que ser um ser muito forte. Um ser muito forte para aguentar tudo, né, todas as atacadas, todas as críticas, todas as humilhações, todas as repressões. Isso não é para qualquer um. Isso é para um ser humano evoluído, isso é para um ser humano muito forte, ser presidente da República. Não é para qualquer um. O medo da crítica, ele assume várias formas. E a maior parte delas são bem tolas e mesquinhas. Eu mesma, para vocês terem uma ideia, eu mesma, por muito tempo, eu tinha medo de dar minha opinião em grupos de trabalho, dentro de associações, dentro de conselhos, Conselho da Mulher Empresária, Conselho dos Direitos da Mulher. Eu fui presidente das duas e sempre sou membro delas e trabalho dentro delas. Por muito tempo, conselho das escolas, quando meu filho ia à escola, participava do conselho do colégio, conselho de associações bancárias. Por muito tempo eu não tinha coragem de dar a minha opinião, por medo de ser criticada, por medo das pessoas me humilharem, né? De, quem sabe, ter uma fisionomia, ou quem sabe, reprimir, ou quem sabe, descartar a minha opinião, a minha ideia. Então, o medo de crítica, ele assume realmente várias formas. E a maior parte dessas formas são tolas e mesquinhas. É o que eu fazia. Hoje não. Hoje eu dou minha opinião. Se acha bom ou não, eu dei minha opinião. Se ela aceita ou não, eu dei a minha opinião. Se ela foi boa ou não, eu dei minha opinião. Nós podemos dar a nossa opinião.
Nós temos esse direito. Pouco importa se a nossa opinião é aceita ou não. Então, os fabricantes de roupa, eles souberam aproveitar rapidamente o medo das críticas que tomava conta da humanidade. Foram muito espertos. Eles perceberam que as pessoas tinham medo de crítica. E eles rapidamente souberam aproveitar essa oportunidade. E o que eles fizeram até hoje, para vocês terem uma ideia? A cada estação do ano, muda seu estilo de vestuário, muda-se a moda, muda seu modelo. Quem determina os estilos? Quem determina seu estilo? É a vitrine da loja? É as indústrias? Que fazem de tudo para apresentar vitrines lindas para quê? Para nós consumir. Eles estão ditando o nosso estilo. É necessário nós criar um estilo para nós, né? Senão, o que acontece? Eles vão abocanhando o quê? O nosso faz mirir. A nossa grana, o nosso dinheiro. Esse é o objetivo deles. E eles se aproveitaram do quê? Do medo das pessoas serem criticadas. Então, certamente, nós compramos esse estilo. E com certeza não é o comprador que determina o estilo, é o fabricante. E por que os estilos mudam tão rápido? É exatamente isso que eu acabei de falar. Eles mudam para eles venderem. Para eles venderem mais e mais e mais. E principalmente nós mulheres somos vítimas disso. Nós mulheres temos medo de ser criticado se nós não andamos na moda. Se eu ando com a moda do ano passado, aí eu já estou ultrapassada. As pessoas começam a me observar, vão falar, olha ela andando ainda com aquela roupa que está ultrapassado. E pelo mesmo motivo dos fabricantes dos vestuários, os fabricantes dos automóveis fazem assim também. Pelo mesmo motivo. Eles alteram os modelos dos carros de temporada em temporada. E todos querem ter o carro do ano. E os fabricantes dos carros sabem disso. Mesmo que o modelo anterior, do ano anterior, seja melhor do que aquele modelo que saiu esse ano. Mas tem gente que corre atrás para você ter o carro do ano. Por quê? Por causa do medo de ser criticado. O medo de críticas rouba a nossa iniciativa. O medo de crítica destrói a nossa capacidade imaginativa. O medo de crítica limita as nossas individualidades. O medo de crítica mata a nossa autoconfiança e prejudica nós como seres humanos em todas as maneiras. Às vezes os pais causam danos irreparáveis nos filhos ao criticar seus filhos. Traumatizem seus filhos. A crítica é corrosiva. Os parentes próximos também costumam ser os piores da nossa vida. Olha, para mim, realmente, a crítica deveria ser considerada, né, crime. Na verdade, é um crime. É um crime das piores espécies. O pai e a mãe incutiram complexos de inferioridade na mente do filho por meio da censura desnecessária. As gerações passadas, pior ainda. Hoje, as gerações de outra forma.
A gente sabe disso, né? Os padrões que nós que conhecemos e que conhecem, né? Nós como, por natureza, como seres humanos, esses padrões de crítica que fazem com que os que têm poder tenham domínio sobre os que têm menos poder, conseguem o máximo, né, empregar nas pessoas de forma sugestiva e destrutiva, criticando as pessoas. Porque assim, a crítica, ela planta no nosso coração o medo, o ressentimento. A crítica nunca planta no nosso coração o amor e o afeto. A crítica planta no nosso coração medo e ressentimento. Quais são os sintomas? Alguns sintomas que nós sentimos por causa do medo da crítica. Quais são os sintomas? Alguns deles. O constrangimento, nervosismo, timidez. Em vez de conversas, encontros com os estranhos, nós temos dificuldade de fixar e olhar, né, os movimentos, né, da face do outro. Nós temos dificuldades, né, e desequilíbrios emocionais, nervosismo diante da presença de outras pessoas, inclusive a memória falha, temos má postura corporal, fraqueza de personalidade, né? Falta de firmeza de decisão. O nosso encanto como pessoa esvaira, a nossa capacidade de expressar nossa opinião com segurança. Tudo isso são sintomas de críticas. Nós criamos um hábito de fugir dos problemas em vez de enfrentá-los, porque nós temos medo de crítica, medo de errar, medo de discordar com a opinião do outro. Acabamos sempre concordando com a opinião dos outros, sem ponderar a opinião dos outros. Nós acabamos concordando. Por quê? Porque nós temos medo de crítica. Crítica desencadeia o complexo de inferioridade, complexo de menos-valia, falta de iniciativa, falta de ambição. Tudo isso são prejuízos, né, que esse medo nos traz. O outro medo que nos assola, o medo da doença. Nós temos medo de adoecer, nós temos medo de doenças. Da onde vem a origem do medo das doenças? São das heranças físicas, né, de deficientes físicos, de pessoas diferentes que a gente vê na sociedade, e dos deficientes, que vem de origem de heranças físicas, e também de origem social. Por isso que nós temos medo de doenças. Assim como também o medo da velhice e o medo da morte também vem pelos mesmos fatos. Pelo fato de ter ouvido histórias preocupantes. Aquilo que nós ouvimos diante de situações de doença, essas histórias potencializadas, né, recheadas de medo. Então é bastante comum, né, também a ideia de que os vendedores de saúde,
que estão tentando vender saúde com pouca ética, eles contribuem para manter vivo o medo das doenças. Temos medo das doenças por causa das imagens terríveis sobre a morte plantada em nossa mente. Além disso, preocupamos-se com o custo do tratamento também, que é muito alto. Então, o que os governos criaram? Os governos criaram postos de saúde. Criaram o sistema público de saúde, o SUS. Mas pelo fato deles ter criado isso, eles podiam, em vez de, através, então, desses vendedores de saúde, vender saúde, em vez de fazer campanha de prevenção em cima de medo, porque você sabe, quando nós ativamos o medo ativa o vírus da doença, porque nós temos o vírus de todas as doenças em nosso organismo, inclusive o coronavírus. Todos nós temos esse vírus no nosso corpo. Ele apenas não está ativado, está adormecido. Agora, esses vendedores de saúde que fazem campanha de prevenção em cima de medo, e esse medo que a pessoa começa a ter medo, pensamentos negativos de medo sobre as doenças, esse medo vai criando uma dimensão, tensão, estresse, angústia, medo, o organismo fica frágil, né? Vulnerável à doença. A imunidade cai pelo medo que foi incutido na nossa mente. E quando nós, através do medo, desencadeamos a imunidade baixa, aí nós abrimos os portais para todas as doenças do nosso corpo físico. Nós temos os vírus de toda a doença no nosso corpo. Mas esses vendedores de saúde fazem campanhas de saúde oferecendo medo, e também já tem um objetivo por trás disso da indústria farmacológica. Quando coloca medo na pessoa, a pessoa adoece, aí vende mais remédios, que é o histórico agora do coronavírus, né? Que foi tão disseminado o medo, se instalou pânico no universo. E o pânico vai ativar mais e mais e mais doenças. Que nem aquela história que foi dito. Que foi lá o mestre para matar 10 pessoas. E falaram que ele ia matar. E quando ele voltou, o cara disse: quem disse que tu era para ter matado 100 pessoas? E ele disse: não, eu matei 10. As outras 90 morreram de medo pelo fato de saber que teria que ser morto 10. O medo mata muito mais do que qualquer outra arma. Agora imagine o que aconteceu no ano de 2020. Que ano foi esse? Que energias vibracionais foram emanadas para o universo, potencializados em 8 bilhões de habitantes. Então, no grau de 8 bilhões de potências elevadas de medo, de frequências vibracionais emanadas no universo. O universo vibrava em frequências de medo de doença. Por quê? Porque foi ativado esse medo. Foi feito campanhas de horrores, de terror, de medo. Olha só. Um médico bem conceituado, ele fez uma avaliação em 80% a incidência de hipocondria. Hipocondria se chama doenças imaginárias, né? No total de pessoas que vão ao consultório, já provou que o medo de estar doente, ainda que sem o menor fundamento,
frequentemente produz o sintoma físico da doença temida. 80%. Foi uma pesquisa do médico. Aí você pode imaginar como é poderosa a mente humana. Tanto a nossa mente constrói, tanto quanto a nossa mente destrói. Distribuidores de medicamento acumulam verdadeiras fortunas aproveitando-se dessas fraquezas. Literalmente. Então realmente existem fortes indícios de que as doenças às vezes começam por um impulso de pensamentos negativos, que pode passar de uma mente para outra, por sugestão, ou ser criado pela própria pessoa. Olha só, você vai visitar uma amiga, aquela amiga, ela fica falando o tempo inteiro de doença, de dor aqui, de dor ali, e que a doença vem, que a mãe está doente, que o pai está doente, que o filho está doente, que ela está doente, e você está ali escutando só essas conversas, e pela sugestão das conversas da tua amiga, que são conversas negativas de doença, você acaba criando uma doença também, acaba se sentindo mal também. Você já percebeu isso? Como há pouco eu falei, a bendita campanha da prevenção. Gente, você não tem noção. Eu até tenho um pouco de aversão. A campanha do Outubro Rosa. Começou com a campanha do Outubro Rosa, e quanto mais campanha faz de prevenção, colocando medo do câncer de mama, mais pessoas, mais mulheres desencadeiam câncer de mama. E isso cria verdadeiras fortunas para as indústrias farmacológicas. Aí o que acontece? Como não bastasse, aí já vem o Novembro Azul, já tem a fita amarela, a fita azul, fita cor-de-rosa, os meses já são tarjados em laços azul, em laço amarelo, laço cor-de-rosa. Daqui a pouco nós não temos mais janeiro, fevereiro, março e abril. Nós não temos mais primavera, verão e inverno. Nós não temos mais o mês do Dia das Crianças, não temos mais o mês do Dia das Mães. Nós não temos mais o mês de Natal, nós temos meses tarjados com cores de laços, por campanhas de prevenção, que são verdadeiras fábricas de doença. Porque está rendendo bastante. Opa, funcionou o Outubro Rosa, opa, deu certo, mais pessoas adoeceram, estamos vendendo remédio, estamos conseguindo incutir medo nas mulheres, ativa o vírus do câncer, e as mulheres vão ter câncer de mama, funcionou. Agora vamos para o Novembro Azul, vamos ativar então o câncer de próstata, aí vamos atender mais homens, e assim vai. A semente do medo da doença, né, ela vive em toda a mente da humanidade, em toda a mente dos seres humanos. Preocupações, medo, desânimo, decepções amorosas, problemas profissionais que fazem germinar as sementes das doenças, né? As fases conturbadas mantêm os médicos ocupados, pois qualquer tipo de pensamento negativo pode causar doenças. 80% das doenças são psicológicas, já faz anos que está sendo disseminado, é estatístico, é cientificamente já estudado isso. Desapontamentos causam doenças, desapontamentos amorosos, desapontamentos na profissão, ocupam o topo da lista das razões para o medo das doenças. São esses dois, os desapontamentos amorosos, desapontamentos na profissão, e uma decepção no amor é o que mais causa sofrimento. Se sofre uma decepção no amor, você leva uma semana e quem sabe mais um mês sofrendo com aquela decepção, e você não consegue superar e adoece. Olha só aquela história, né, de um médico, a história de um médico, né,
que contou de uma decepção no amor que levou um rapaz ao hospital. Aonde esse rapaz ficou meses entre a vida e a morte, internado no hospital, e a doença dele foi provocada por uma decepção amorosa. Até que foi convocado um especialista na terapia alternativa, terapia holística. E por sugestão do terapeuta, né, falando com o médico, combinado com o médico, por sugestão do terapeuta, mudaram-se a equipe da enfermagem, mudaram-se essa equipe. Então, deixando esse rapaz, esse paciente, né, nas mãos e nos cuidados de uma enfermeira bem bonita e jovem. Então, tudo combinado, fizeram isso, né? Fizeram lá um experimento. E o que aconteceu? Essa enfermeira começou a conquistar, né, esse rapaz a partir do primeiro dia, mas por combinação, né? Em 3 semanas, o rapaz teve alta, se curou. Mas o que aconteceu depois? Sofreram uma nova doença. Ele estava apaixonado outra vez. E o remédio não passou de uma estratégia. Essa moça era uma estratégia e ele se apaixonou por essa enfermeira. Mas o que aconteceu no final da história? A enfermeira e o paciente se casaram e viveram felizes e com boa saúde depois. Mas foi o remédio da cura desse rapaz. Então, o sintoma desse medo de doença, ele pode generalizar, né, todo o nosso organismo. E esse medo de generalização, de quase generalização de doenças, eles podem vir de sugestões e de autossugestões. Hábitos de usar negativamente a autossugestão, o que tem de gente que procura doença onde não tem, que gosta de falar de doença, que gosta de falar de dor, que fica procurando encontrar sintomas de tipos de doenças em si, tem o prazer de ter doenças imaginárias, o que tem de gente que faz isso. Falando desses sintomas, dessas doenças imaginárias, como se elas fossem reais. O que tem de gente que faz isso? Aí o que acontece? Aí outros têm o hábito de experimentar todos os tipos de remédio, todos os tipos de tratamentos sugeridos. Vem a vizinha que sugere o remédio, vai lá, experimenta esse remédio. Vem o outro que fala de um tipo de remédio, experimenta o remédio. Vem os meios de comunicação que sugerem através da propaganda do remédio, vai lá e compra esse remédio. Conversa sobre seu cirurgião, aí já acha doenças cirúrgicas. E as conversas também de meios de comunicação sobre doenças. Ouve falar de acidentes, de outras formas de doenças, né? E a mesma coisa com experimentação de dietas, experimentação de comidas, experimentação de exercícios físicos. A pessoa vai se acumulando, reverberando por sugestão N de coisas, com medo de doença, por medo de adoecer, né? Exagera, aí sim, falam mal dos remédios industrializados, das receitas industrializadas, aí cai para os remédios caseiros e por autossugestão vai acumulando remédios caseiros e vai de uma receita para outra, também as receitas dos curandeiros, e vai se automedicando. A verdadeira hipocondria, né? Que são os medos, esses hábitos de pensar e falar em doenças, esperando sempre descobrir algo mais, algo que provoque mais uma crise nervosa, algo que provoque mais uma doença, e na verdade provoca mesmo, porque você fica em estado tenso, causa crises nervosas sim. Não existe medicação que cure essas condições.
essas condições da forma de interpretação errônea, é preciso a pessoa ter consciência de que isso é provocado pelos pensamentos negativos. Isso só pode ser curada por sobreposição e desassociação e harmonização e sobrepor pensamentos positivos. Com técnica de PNL, de programação neurolinguística, de hipnose, com ajuda de terapia. Então, entender que a maioria dos chamados doença dos nervos e tudo mais que as pessoas falam, vem de males imaginários, a maioria, imaginários. Faz o papel de vítima, vitimismo, hábito de usar doenças imaginárias para justificar os seus infortúnios, usar de doenças imaginárias para atrair a atenção, para atrair a simpatia, para as pessoas terem dó, terem pena, porque é a coitadinha. E muitos também se usam, né, dessas doenças imaginárias para encobrir preguiça, para faltar no seu trabalho, para isso, para justificar. Então são artifícios para fugir das suas responsabilidades. Precisamos superar, sobrepor pensamentos positivos, né? Para superar esses pensamentos negativos sobre o medo, porque são medos, são imaginários, não são reais, 80% não é real. Então nós podemos fazer isso para superar o medo de adoecer, tá bom? Próximo medo, medo de perder o amor de alguém. É um outro medo que assola a nossa vida. E a origem desse medo de perder o amor de alguém, de um amor, é o próprio ser humano, você como pessoa, né, não exigir muitas explicações claras, e não existe ainda também essa explicação clara da onde veio esse hábito, né, de ter medo. Mas existe uma explicação que diz o seguinte: esse hábito de ter medo de perder o amor de alguém, né, veio na época em que houve o hábito da poligamia, quando o homem costumava roubar ou aliciar as mulheres dos outros. Então houve nos primórdios esse hábito de poligamia. O homem roubava a mulher do outro. Tanto que fez-se um dos 10 mandamentos da igreja, não amar a mulher do próximo, né? Os ciúmes e outras formas semelhantes de sofrimento nasceram do medo do ser humano, né, de perder o amor de alguém, de não ser amado, de não ser querido, de não ser apreciado. E um dos medos, o medo de perder o amor é um dos medos mais dolorosos. Talvez seja o medo que mais provoca estrago no corpo e na mente do ser humano. Levando muitas vezes a doenças crônicas. Muitas vezes. Estima-se que o câncer, 45% do câncer vem de estados emocionais alterados, por falta de amor, de afeto e carinho. A tristeza toma conta, o ódio, a raiva, o rancor, a tristeza toma conta e desencadeia essas doenças crônicas, principalmente o câncer. 45% dos cânceres se estima. Então, provavelmente,
O medo de perder um amor, ele existe desde a idade da pedra já. Quando o homem conquistava as mulheres pela força brutal, nos primórdios, que nem animais. Era assim que funcionava. E hoje ainda os homens conquistam as mulheres. Só que hoje no mundo moderno com outras técnicas, né? Com outras técnicas. Em vez da força brutal, se usar da força, eles usam o poder de persuasão. O poder aprender uma outra forma, né? De conquistar o amor, de dominar, né? Em vez de usar a força, eles usam as promessas de roupas caras, de calçado de salto alto para as meninas novas, carros de luxo e tantas outras iscas, muito mais eficazes que eles usam do que a própria força física que usavam nos primórdios. Porém, os hábitos, né, dos homens modernos são os mesmos do início da civilização. Eles apenas modificaram a forma de expressar de uma maneira diferente, né, de conquistar a mulher. Por outras formas, por poder de persuasão, né? Então, assim, uma observação cuidadosa demonstra que as mulheres são mais suscetíveis a esse medo do que os homens. As mulheres são mais suscetíveis ao medo de perder o amor, medo de perder quem ama, do que os homens. E isso pode ser facilmente explicado, né? Isso pode ser facilmente explicado. Porque elas aprenderam por experiência que eles são, desde os primórdios, polígamos, né? Por natureza, os homens são. E que aí não se pode confiar nas rivais, não pode se confiar na outra mulher. Não pode se confiar por quê? E não pode mesmo, porque os homens são, por poligamia desde os primórdios, eles tendem a conquistar, né, as pessoas, as presas fáceis. E quem são as presas fáceis? Dentro do seu grupo de amigas. 80% das traições não acontecem com pessoas distantes. 80% das traições acontecem no grupo de amigas. Dentro do seu grupo de amigas. 80%. É do vizinho, é do amigo que frequenta a sua casa, é o amigo com quem você sai, com a amiga com quem você sai. Acontece aí 80%. Então, não é por nada, então é de fácil entendimento porque as mulheres não confiam nas suas rivais. E quais são os sintomas do medo de perder o amor de alguém? Quais são os sintomas? Consegue se imaginar? Quais são os sintomas que nós sentimos por medo de perder o amor de alguém? Ciúmes, hábito de desconfiar dos amigos, hábito de desconfiar da pessoa amada, sem motivos razoáveis, mas a gente desconfia. E o ciúmes, ela é uma forma de demência precoce. Às vezes se expressa com a violência, inclusive, sem qualquer causa concreta, só pelo imaginário. A pessoa imagina. Se você vê seu marido conversando lá na esquina com outra mulher, aí você já pode criar, através do imaginário, seus pensamentos negativos, muitas situações que sabe, você até já viu, olha lá, ó, não tá falando, ele me trai, tá lá em cima. Ele me traiu com aquela mulher, quando na verdade só tá conversando. Aí você já viu até a traição, que não existiu. Né? Então, comumente, né, a pessoa ciumenta, ela costuma acusar o marido, ou a mulher, ou o marido, ou a esposa,
sendo acusada pelo marido, a esposa acusando o marido a esposa de infidelidade. E a maioria das vezes, às vezes sem fundamento algum. Então não confia em ninguém. E isso é um mal muito grande, quando a gente não pode mais confiar mesmo sem motivos concretos. Então esses são os sintomas terríveis. E mais uma, não podemos sofrer por traição. Quem que deveria sofrer? Não, se eu fui traída, eu não deveria estar sofrendo. Deveria estar sofrendo o traidor, não quem foi traído. Porque quem infringiu as normas? Aquele que traiu. Outro medo, medo da velhice, que nos assola muito, que é o medo da velhice. Esse medo da velhice vem principalmente da ideia de que a velhice traz consigo a pobreza e também o inferno. São os dois motivos primordiais que causam medo da velhice. Que as pessoas mais têm medo. A pobreza e o medo de ir para o inferno. Onde se fala o fogo, o enxofre do inferno, em purgatório, e outros espantalhos que os homens aprenderam a ter medo, né? Tantos que criaram ali. E assim ficando com medo da velhice. Como sendo a aproximação de outro mundo, que vai para o inferno, um mundo sofrido, um mundo imaginário. E talvez muito mais terrível do que esse mundo que nós estamos vivendo agora. Que esse mundo que nós já sabemos que já é bastante mal, né? Então, em cada ser humano, em cada alma, foi depositada a semente, né, de um grande futuro. Mas a semente nunca germinará e muito menos atingirá a maturidade se nós não nos tornarmos úteis. Se nós não somos úteis. Porque o medo básico de ficar velho, de ficar velha. E esses medos básicos, elas têm suas razões de existirem. Suas razões justas de sentir-se apreensiva. Porque ela vem da desconfiança de que o seu semelhante possa se apoderar dos seus bens materiais. O que tem de pessoas, uma idade avançada, com medo de que os seus descendentes se apossam dos seus bens materiais e eles terão que viver na pobreza. Esse é um dos medos da velhice, de perder seus bens materiais. E o outro medo, né, que assola o medo da velhice, é o medo de ir para o inferno. Essa razão terrível de representação do mundo. Aonde o mundo vai acabar em gerações terríveis. De inferno, aquela incerteza. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou queimar no fogo do inferno? Será que tudo que eu fiz era certo nesse universo? Será que minha alma vai se salva? Esse é um dos medos que assolam. Até poderia aqui estar falando o que supera esse medo, mas vou deixar esse conteúdo para uma outra videoaula, para uma outra live, ok? O outro medo que é o medo da morte. O que tem de gente com medo da morte, que não entende, né, que a morte é um ciclo natural da vida. Tudo funciona em ciclos, tudo nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Pezinho de milho nasce, cresce, morre no período de 4 meses. Tem seu período de germinação, crescimento, a floração, forma sua espiga, seca, é feita a colheita e aquele pé de milho se foi e ele cumpriu o seu ciclo de vida. Assim nós também cumpriremos o nosso ciclo de vida. Para algumas pessoas, o medo da morte é o medo mais cruel de todos os medos. Por causa da terrível sensação do medo associado
a ideia da morte, incutido na mente das pessoas por fanatismos religiosos. E o medo da morte, ela vem das crenças, né, e conceitos limitantes por erros de educação e por dogmas de fé, que lá na sua infância você ouviu falar: se você não tem fé, se você vai morrer, você vai para o inferno. Se você não obedecer, Deus está vendo, Deus te castiga, Deus condena, Deus te manda para o fogo do inferno, sua alma não será salva, você será levado para o demônio e vai arder no fogo do inferno para toda a eternidade. E tudo isso são erros de educação, simplesmente são erros que incutiram medos. Criamos crenças e conceitos limitantes que sabotam nossa vida e agora nós temos medo da morte. Aí se imaginamos, nossa, eu queimar no fogo do inferno eternamente. Esse eternamente é muito tempo. E o fogo é terrível. A ideia do castigo eterno pelo fogo não somente faz nós como pessoas, nós como seres humanos, ter medo da morte, mas também causa em nós o quê? Medo de perder a razão e o interesse pela vida. Traz prejuízo, além de nós tornarmos facilmente, com facilidade, né? Traz para nós a impossibilidade de nós conduzir a nossa vida. Porque nós vivemos com medo de errar. Se eu faço isso, eu não sei se está certo ou está errado, eu posso ser castigado por Deus. Se eu faço isso e aquilo, quem sabe Deus não quer a coisa assim, porque daí eu começo a duvidar de tudo, nunca sei o que está certo e o que está errado. Mas o que acontece nos tempos modernos? Os tempos modernos agora, com essas novas gerações. Essas novas gerações, em tempos modernos, eles já não têm mais tanto medo assim do que em tempos passados. Porque hoje tudo ficou mais fácil, mais transparente. Hoje tem escolas de instrução, temos mais conhecimento, temos mais acesso às informações. No passado havia clínicas para doentes mentais que eram chamados de manicômios, né? Faz alguns anos que houve esse extermínio dos manicômios. Hoje são hospitais psiquiátricos bem reduzidos e as pessoas que são assoladas por medo, depressão, angústia e tudo mais, hoje são tratadas em casa, junto com a família. Se subentendeu que era melhor essas pessoas serem cuidados pelos familiares, mas não em manicômios e em hospitais psiquiátricos. Então, essas clínicas para doentes mentais, no passado, elas estavam cheias de gente que enlouqueceram por medo de morte. Por medos, né? E esse medo de nada adianta. Por quê? Porque a morte virá de todo jeito. Porque a morte faz parte do ciclo da nossa vida. Ninguém fica aqui para semente. Mais cedo e mais tarde nós morreremos. Uns morrem de um jeito, outros morrem de outro jeito. Uns nascem e morrem, já cumpriram o seu ciclo de vida, já cumpriram sua missão de vida. Uns vivem 5 anos e morrem, já cumpriram sua missão. Assim, cada um vai cumprindo o seu ciclo de vida, a sua marca, seu legado, sua impressão daquilo que veio fazer aqui nessa dimensão, né? Então, seja qual for a nossa opinião, o nosso respeito sobre o medo, né, da morte, nós devemos aceitar isso como um ciclo normal. Então, o que é necessário? Pensar mais nesse assunto com medo. Se a morte não fosse necessária, ela não existiria. E ela faz parte do ciclo de vida. E quem sabe ela não seja tão ruim assim, né, como muitos dizem.
Eu creio que a morte deve ser bem tranquilo. Porque assim, porque de parte do princípio que tudo é energia, porque a partir do momento que eu paro de respirar, eu morro. E a respiração é um fluxo energético, né? A vida é energia. A morte é uma simples transição, né? Então, tudo se transforma em energia. Depois que nós morreremos, nosso corpo vai se decompondo e vai se transformando em outras energias. Se a morte não for apenas uma mudança ou transição, então nada existiria depois dela, né? A não ser, quem sabe, um sono eterno e tranquilo. Como não temos motivo para ter medo do sono, né? Então nós poderíamos eliminar o medo da morte como se fosse... Nós não temos medo do sono tranquilo e calmo. Como nós não temos medo, então, do sono tranquilo e calmo, então nós poderíamos considerar, né, a nossa morte como um sono sereno e tranquilo. E assim nós podemos eliminar o medo da morte. Porque os sintomas do medo da morte, eles podem ser os mais diversos. Hábito de pensar na morte em vez de pensar em aproveitar a vida o máximo que puder. Ao invés de você estar pensando coisas positivas, curtindo a vida, dando risada, sendo feliz, admirando o belo, né? Sentindo a vida, você fica aí pensando em coisas negativas. E muitas vezes, um dos sintomas de você ter medo da morte é por falta de objetivo, de uma ocupação produtiva. E esse medo, ele atinge principalmente os mais idosos, né? Mas, às vezes, pode afetar também os mais jovens, não só os mais idosos, porque o que tem de jovens tem medo de morrer. Então, o remédio que mais ajuda contra o medo da morte é ter um desejo forte de realização. Olha só, o remédio que mais ajuda contra o medo de morrer, medo da morte, é ter um desejo forte de realização. De poder ser útil. De ter um trabalho, um serviço solidário, de ajudar os outros. Porque nada causa mais prazer, satisfação e alegria do que ajudar o próximo. Porque assim, pessoas ocupadas não têm tempo de pensar na morte. Porque elas vivem a vida intensamente. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa cidade tem o Lar dos Idosos. E nesse Lar dos Idosos trabalham 150 mulheres voluntárias. Alternadamente, eles vão se alternando e são voluntárias para ajudar, suprir as necessidades desses idosos. E elas contam com prazer e alegria, os olhos brilham, com um sorriso no rosto. Contam de como eles gostam e adoram serem voluntárias. Trabalham o dia inteiro em prol de ajudar o próximo. E isso traz para elas prazer e alegria de viver. E isso não tem preço, eles não recebem remuneração. E vão voluntariamente. Percebe? Então, precisa ter um objetivo na vida. Então, se você não tem um objetivo, faça algum serviço de solidariedade, ajuda o próximo. Porque pessoas ocupadas raramente pensam e sentem e têm medo da morte. Às vezes o medo da morte está associada ao medo de deixar um ente querido. Doenças em relação a doenças. E assim nós podemos resumir dizendo que as causas mais comuns para o medo da morte, quais são as causas comuns? Resumidamente, são doença, pobreza, falta de ocupação, falta de produtividade, decepções amorosas, fanatismo religioso. Esses são, resumidamente, né, os maiores fatores que causam o medo da morte. São esses fatores. Então, vamos lá, vamos observar.
Doença, pobreza, falta de ocupação, falta de produtividade, decepções amorosas, fanatismo religioso. O que está assolando você? Outro medo é o medo da solidão. O medo da solidão. O medo da solidão pode causar ansiedade na pessoa. Porque ele é um sentimento de abandono. Um sentimento de abandono. Mesmo quando a pessoa não está abandonada. É o medo que pode crescer e se tornar muito intenso, né? Na medida que o tempo vai passando. Porque o medo da solidão é uma angústia existencial. Existencial, que vem já desde a vida intrauterina. A solidão é uma sensação que faz parte, né? Como se ela fosse estar ameaçando, como se fosse a pessoa estar sendo ameaçada. A solidão é uma sensação como se a pessoa que sente solidão fosse estar se sentindo ameaçada. Ela é um sentimento vazio, um vazio existencial. A solidão é um sentimento como se a pessoa não pertencesse para esse mundo. Não conseguisse criar um vínculo ou não se identificasse com outra pessoa. Não consegue se identificar com outra pessoa, não cria vínculo de amizade, de identificação. Esse é o sentimento da solidão. E entre as causas da solidão estão as dificuldades de se relacionar com outras pessoas. A pessoa desencadeia uma dificuldade muito grande de socialização. Por causa de medo de ser julgado e o vazio existencial que essa pessoa traz. Da onde vem esse vazio existencial? Ela tem sua origem. Todos os seres humanos nascem com um vazio existencial. Todos. Mas uns num período mais prolongado. Aí você sente uma solidão profunda, o vazio existencial vem da onde? É quando o espermatozoide, ele encontra o óvulo e fecunda. E esse período em que o espermatozoide fecundou o óvulo, até que a mãe descobriu que ela está grávida, às vezes leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando a mãe está num período já de pré-menopausa, às vezes aquela mulher, ela não menstrua todo mês, ela menstrua às vezes em meses alternados, e às vezes falha 2, 3 meses e volta a menstruar, e ela engravida, e ela está grávida, e ela leva um período muito longo até identificar que ela está grávida. E esse período, enquanto que a criança não é identificada na vida intrauterina, ela se sente sozinha, abandonada, eu não sou vista, não fui percebida, eu existo, estou aqui, ninguém me percebe. E ela fica aí sentindo tudo isso, enquanto isso se instala um vazio existencial muito prolongado. Se você é uma dessas pessoas em que a mãe demorou demais em descobrir que ela está grávida, você vai sentir uma solidão, um vazio existencial maior do que aquela criança que nasceu quando a mãe, em 14, 15 dias, já descobriu que estava grávida. Mas esses 14, 15 dias também se instalou o vazio existencial. E quando você nasce com esse vazio existencial, aí não consegue superar, é necessário fazer uma reprogramação de hipnose e regressão de memória da vida intrauterina, para fazer o quê? A dessensibilização, a harmonização e o novo significado para esse sentimento, para essa sensação, para essa situação, para que a pessoa possa entender o que aconteceu. Assim, consegue se harmonizar, então, essa sensação de vazio existencial e sentimento de solidão.
A solidão, ela é um sentimento em que você sente com profunda sensação de vazio, de isolamento, sozinho, isolado, sozinho, ninguém me percebe, eu estou aqui. A solidão é mais do que um sentimento, mais do que querer companhia. A solidão é mais do que um sentimento de querer uma companhia. Ou querer se realizar de alguma forma, de uma atividade, ou querer a companhia de outra pessoa. Não é somente isso, porque você simplesmente se isola. Não é isso, porque os seus sentimentos precisam de alguma coisa nova, um novo significado que as transforme, porque são traumas do passado. Se você sente isso, busque ajuda de um terapeuta. Dentro da terapia holística, de reprogramação da mente com técnica de PNL, de hipnose, de reprogramação da mente inconsciente, porque precisa ir na fonte, na origem. Não somente tratar a causa. Aí você vai para a medicina, por causa dessa solidão toda, vai tomar remédio e você não vai se harmonizar nunca. Mas existem algumas técnicas que você já pode ir fazendo agora, né? Para se tornar uma mulher poderosa e quem sabe já se sentindo um pouquinho melhor, né? Já superando um pouco mais essa sensação de solidão. O que você possa estar fazendo? Encontre uma amiga. Fala com ela sobre seus sentimentos. Uma pessoa querida, uma pessoa que você confia, que você ama, né? E fala com essa pessoa sobre seus sentimentos. Para que você não ficar sozinha. Para se distrair. E é necessário, quando essa sensação de solidão assola você, você achar algo para se distrair. Fazer outras coisas para se distrair. Arrume sua casa, arrume seu escritório, plante flores, cultive uma horta. Assiste um filme, leia um bom livro, uma história de quadrinhos, quem sabe. Agora, se você tem vontade de chorar, chore, mas chore todas as lágrimas, não tem nada de errado chorar, nem que você chore 40 baldes de lágrimas, não tem problema, isso alivia. Mas invente alguma coisa para você relaxar. Ok? Outro medo que assola, né, nós, muitas vezes, é a fobia social. Quando você sente mal entre meio aglomerado de pessoas e você não consegue interagir socialmente com pessoas, você sofre de ansiedade, uma ansiedade inexplicável. Um medo inexplicável, pensamentos acelerados, confusos, medo, insegurança, vergonhas, inferioridade, timidez, constrangimento, medo de ser julgado, preocupações como constrangimento ou humilhação, ou receio de estar ofendendo alguém, medo de não ser aceito, tantas coisas reverberam por causa do medo social, de fobia social, que se chama agora fobia. Então precisa recondicionar a sua mente. E para esse recondicionamento precisa de psicoterapia, reprogramação dos traumas do passado, porque a fobia social vem de traumas. Quem sabe já vem da vida intrauterina ou lá na idade filosófica, na idade da formação da sua personalidade. Pode inclusive desencadear depressão, né? Isolamento social, você vai se isolar, você não vai, se você não busca ajuda, cada vez você vai se afastando cada vez mais, se isolando cada vez mais. É necessário você buscar ajuda para você conseguir entrar, né, e estar em contato social, para você se sentir aceita, se sentir naturalmente no meio dos seres humanos, porque ninguém é mais que ninguém e ninguém é menos que ninguém, né? Porque esse mal-estar no meio de aglomerado de gente, ele desencadeia muitas sensações ruins.
e as pessoas que estão do teu lado, os familiares, elas não entendem o que está acontecendo com você. Você vai sofrendo de palpitações, de sudorese e tudo mais, e percebe que ninguém te entende quando você fala, mas são traumas. São traumas que requerem tratamentos. Então, pode ser feito tratamentos com psicoterapia, de reprogramação da mente inconsciente, e que com ajuda, quem sabe, de algum acompanhamento com homeopatia também, pode ser, né? Ok, e assim a gente falou, então, dos 8 medos. Como nós terminamos de falar dos 8 medos agora, então nós vamos explicar o que não é esses medos. O que não são esses medos? O que não são esses medos? Vamos entender isso um pouco também. O medo da pobreza é não ter dinheiro. Pobreza é deixar as frustrações dominar a gente. Não pode deixar fazer isso. Domine você as frustrações. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Isto é não ter medo de não ter dinheiro. É você dominar as frustrações e fazer dos erros uma oportunidade para crescer. O que é não ter medo de crítica? Ser uma pessoa honesta, coerente, se aceitar as diversidades, é saber reagir com calma, ter o controle sobre seus emocionais, ter o controle sobre com as suas negatividades. Isto é não ter medo de crítica. O que é não ter medo de estar doente? Não ter medo de estar doente é estar sadia. É apenas a ausência de enfermidade. É ter saúde, é acreditar em você, ser alegre, feliz, admiração, como funciona todo o mecanismo do seu corpo. É um estado completo de bem-estar físico, é um estado completo de bem-estar mental, de bem-estar social. Isso é não ter medo de estar doente. Se sentir querido, amado e aceito. O que é não perder o medo do amor de alguém? É ser amado, ser querido, ser bem aceito, ser bem quisto. Se sentir uma pessoa estimada, admirada, querida pelas pessoas. O que é a pessoa não ter medo da velhice? É encarar a vida de uma forma bem simples, do jeito que ela é. Viver descontraída, né? Viver o momento presente no aqui e agora. Viver o momento presente com intensidade, sem projeções negativas do futuro. É isso, simples assim. O que é não ter medo da morte? Não ter medo da morte é ter amor próprio, é aceitar a sua vida. É se cuidar. Ter o cuidado de autoproteção, cuidado de proteção. Não ficar aí não se importando, se arrebentando, não se protegendo, não é isso. O que é não ter medo, não sentir medo da solidão? É você conhecer novas pessoas, é o que você se tornar uma pessoa corajosa, que não precisa de ninguém, porque nós, por natureza humana, somos seres completos, nós não precisamos da cara a metade para nos tornar felizes, não, porque uns dizem, eu preciso encontrar minha cara a metade para ser feliz. Não existe isso, nós somos seres humanos, por si só, seres humanos completos, e por si só devemos se sentir inteiros. Nós somos seres individuais. Eu nasço sozinho, cresço, desenvolvo e morro sozinho. Ninguém nasce por mim, ninguém morre por mim. Então, quer dizer, não devo viver isolado, não devo viver sozinho.
Não é esperar que as amizades venham por conta própria. É ter seus hobbies, é fazer amizade, ser alegre, feliz, sempre ir ao encontro, buscar, conversar com as pessoas. Isso é não ter medo da solidão, ser proativo, né? Agir, fazer a sua vida acontecer. O que é não ter fobia social? É a pessoa se envolver e conversar com todo mundo, sem reparar as classes sociais, quem tem mais poderes, quem tem menos poderes, com calma, sem pretensão, sem medo, sem julgamento, sem achar que tem que enfrentar as adversidades de uma forma dura. Não, isso não é, não ter medo de encarar as coisas. É preciso fazer com que você possa também perguntar, interagir e conversar com as outras pessoas. Ajudar a resolver situações, colaborar, se envolver, conviver. É fácil na fobia social? Não, eu sei que não é. Mas se você não consegue sozinho, busque ajuda de um profissional. Algumas dúvidas que as mulheres tenham para superar, né, essa existência do medo. Tem algumas dúvidas que as mulheres têm. Então, assim, ó, para você ter uma ideia, alguns exemplos que eu vou dar aqui, para vocês entenderem essas dúvidas. Então, um rapaz, vamos falar sobre medo de perder o amor de alguém, né? Medo de perder o amor de alguém. A pessoa tem dúvida se a pessoa ama ou não, se vai perder o amor de alguém. Então veio para o atendimento, né, de terapia, a Valentina, né, veio de outra cidade, e desencadeou nela um medo muito grande de perder a mãe. E esse medo era tão grande que ela surtava. E ela surtava já em todos os lugares que ela ia. Surtava no colégio, surtava na igreja, surtava na sociedade. Não saía em lugar nenhum sem a presença da mãe. Porque ela tinha medo de perder a mãe. Por que isso? Porque a mãe já era uma senhora bem de idade, ela teve 45 anos de idade quando ela teve a Valentina. E a mãe já era uma senhora de idade. E a mãe, pelo fato de não ter filhos, e até já imaginava que nunca ia ter filhos, nasceu a Valentina. E a mãe mimou, protegeu, né, essa Valentina. E a Valentina entrou na zona de conforto. Mimada, protegida, bajulada, ganhava tudo, não precisava fazer nada, nem estudar não queria, porque tudo era muito difícil para Valentina. E os anos foram passando, e na medida que os anos foram passando, a mãe foi envelhecendo. E a Valentina veio para terapia com 29 anos. Agora imagina a idade da mãe. A Valentina com 29 anos, e a mãe teve a Valentina com 45. São 40, 50, 60, 70 e poucos anos a mãe da Valentina. A mãe da Valentina ficou doente, sabe do quê? Por inconformação de ver a Valentina com 29 anos de idade, sem ter ânimo, vontade e energia de fazer algo por ela. Nem na padaria ela não ia sozinha, nem no dentista não ia sozinho. Deixou de estudar, abandonou os estudos, porque precisava estudar para tirar nota. Não tirava mais nota, reprovava, ela entrou em pânico. Então quer dizer que não teve jeito. Ela tentava o próximo ano ir para a escola, como ela tinha medo dele e não queria estudar e não enfrentava as provas, não passava bem nas provas, mais uma vez a Valentina desistia da escola e os anos foram passando. E o que aconteceu? A Valentina entrou em pânico e a mãe adoeceu. A mãe adoeceu por fato de ver a filha não evoluir e não encarar a vida, né? E a Valentina adoeceu de ver a mãe ficando doente e velha, com medo de perder a mãe pela idade e ver essa mãe doente. E se a mãe morrer, como que eu fico? Até então, na zona de conforto, mimado, bajulado, super protegido. E aí, como é que eu fico? Olha a dúvida.
Percebe? Eu estou aqui falando de dúvidas que nós temos em relação aos medos. Como que eu fico se a mãe morrer? Como que eu vou conduzir minha vida? Era meu esteio, meu suporte, minha zona de conforto, me dava tudo, me mimou, bajulou. E agora? Era todo um processo terapêutico, psicoterapêutico, de reprogramação, identificação de tudo isso, até que a Valentina compreendeu que ela teria que encarar sua própria vida, que não ia haver outro jeito, que a mãe estava dando o ciclo de vida, já com uma idade avançada, já no lucro da vida, da idade média do ser humano. Então é necessário encarar a vida. Então essa foi a história da Valentina, que ela teve essa dúvida de como que ela ia ficar, e ela teve medo de perder a mãe, pelo fato de ver a mãe doente, e a mãe, o fator número 1 da doença da mãe era a inconformação de ver a filha com 29 anos não sendo capaz de enfrentar a própria vida. O outro caso é da Amélia. A Amélia teve medo da pobreza. Qual era o problema da Amélia? A Amélia se casou com 17 anos de casado, com 2 filhos. Casamento caiu por terra, traições, né? Omissões, traições, mentiras, injustiças. Casamento acabou. E a Amélia não havia se profissionalizado. Não tinha profissão. Mas tinha um menino de 10 anos e uma menina de 5 anos para ser criado. E na separação, como é que eu fico? Não tenho profissão, tenho 2 filhos para criar. Como que eu vou ficar? Eu vou morrer de fome, medo de pobreza. E qual era a dúvida da Amélia? Como que eu fico? O que que eu faço? Será que eu consigo criar meus filhos? Será que eu vou ter capacidade de criar? Como que vai ser a colocação desses filhos? E a minha própria vida, pagar água, luz, aluguel, mais alimentação, investimento e tudo mais. Percebe? Medo da pobreza. Então, são tantas histórias que eu poderia estar aqui falando sobre essas dúvidas que desencadeiam diante dos medos, desses 8 medos. Podia colocar uma historinha em cada uma delas, mas essas duas já servem como metáfora, né? Para identificar como que nós nos sentimos e tudo que aflora quando nós temos medo. E para nós nos tornarmos uma mulher poderosa, né, empoderada, precisamos superar esses tipos de medos. Para nós nos tornarmos uma mulher poderosa. Agora vamos lá, vamos ver um jeito errado que nós achamos em conseguir superar, porque nós muitas vezes vivemos uma vida de achismo. Eu acho que eu consigo superar esses medos. Eu acho que eu consigo superar sozinho esses medos. Qual é o jeito errado? Ao invés de você falar para outras pessoas, para seus familiares, para uma pessoa querida, uma pessoa de confiança, ao invés de você falar do que você está passando, para que você possa buscar ajuda como profissional, você fica achando que você vai conseguir lidar com esses medos. Que esses medos não é nada, que são coisas insignificantes. Aí você acha que o tempo vai resolvendo tudo, mas a vida vai passando e as situações vão se agravando cada vez mais e você vai perder um precioso tempo da sua vida que você não vai ter qualidade de vida. O precioso tempo de ser feliz. Pelo fato de você achar que tudo passa, que é bobagem,
que não precisa de ajuda, que esse tipo de problema passa, que ter medo, e aí além de tudo ter medo que as outras pessoas não te ouvem, não te entendem, não te compreendem pelo fato de que você tem medo. São pré-julgamentos. Então, quando você acha que você vai dando jeito, você não entra na profundidade, você não vai profundamente dentro desse sofrimento, desses medos, para fazer o que? A desassociação. Desassociar os fatores responsáveis que desencadeiam esses medos. Porque os medos, na maioria das vezes, eles têm a origem nos traumas. Vem da vida intrauterina, vem dos erros de educação, vem pelos imaginários, vem pelas crenças, vem pelos conceitos, vem pelos fatos, acontecimentos, eventos que você vivenciou de forma errada no decorrer da sua vida. Agora, uma forma errada, né, de achar que você vai superar e conseguir superar os medos, é você não aceitar que você tem medo. Isso é um grande erro. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar a si mesmo que você tem determinado medo. Outro erro é não cultivar os pensamentos positivos, ficar cultivando pensamentos negativos, é um outro erro. Outro erro é não festejar e dar valor às suas pequenas conquistas. Cada vez que você conquista uma coisa, festeja, sinta orgulho, se sinta grato, muita gratidão das pequenas conquistas. Outro grande erro é não conversar sobre os seus medos com seus familiares. Outro grande erro, não cuidar da sua respiração e não buscar ajuda. Esses são grandes erros. Agora, como que é um jeito certo de superar os medos? Como que é um jeito certo? Um jeito certo de superar os medos é a necessidade de fazer as revivências desses medos. Reviver, mas aonde? Aqui a mente consciente e na mente inconsciente. Na mente inconsciente, de preferência em estado teta. Estado alfa já é um estado bom de fazer revivência desses medos. Mas um estado melhor ainda, onde os verdadeiros milagres acontecem, é fazer a revivência em estado teta, da mente inconsciente. Através de técnicas de PNL, de programação neurolinguística, de hipnose e regressão de memória. E mentalmente, ir mentalmente de volta ao início do fator traumático e fazer a dessensibilização, a desassociação, a harmonização, o novo significado, reprogramar as programações da mente inconsciente. Esse é o jeito certo de superar os medos. Porque o medo é um estado mental ou um estado de espírito. E esse estado mental, esse estado de espírito, nós podemos controlar ele e reorientar de novo. Não precisamos carregar esse sofrimento por resto da vida. Não precisamos fazer isso com nós, não precisamos. 80% dos fantasmas de medo que reverberam a nossa mente, 80% desses medos, eles são traumáticos, imaginários e que não acontecem. Agora vamos ir para um exemplo concreto falando nisso. Um exemplo concreto. Vamos trazer no nosso imaginário um médico. Um médico. Vamos trazer no nosso imaginário. Como se sabe, todo mundo sabe, né? Poucas vezes os médicos adoecem.
poucas vezes ficam doentes do que outros tipos de profissionais. Outros tipos de profissionais adoecem com muito mais facilidade que o médico. E sabe por quê? Por um motivo muito simples. O médico não tem medo de doença. Por causa da profissão dele. Ele não tem medo, ele se aproxima diariamente com pacientes com doenças contagiosas. E ele não tem medo. E ele não adoece. Mas não é só porque ele não tem medo. Não é só porque as doenças contagiam. Mas porque ele está estruturado mentalmente. E isso, mais uma vez, é prova de que 80% das doenças são psicológicas. Tudo depende de como nós enfrentamos as situações. Tudo depende de como nós enfrentamos a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, meu pai nunca tinha medo de doença e nunca dava bola para doença. E não bajulava doença nenhuma. Meu pai, aos 80 anos de idade, nunca teve carteirinha de remédios, de acompanhamento de remédios, e muito menos ficou internado na sua vida. Ele não dava importância para as doenças, porque ele já tinha esse conceito que as doenças são, a maioria, psicológicas. Se eu tenho uma ocupação, tenho prazer e alegria em fazer o que eu faço, a gente não adoece, né? Agora, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou passar para vocês três simples técnicas que você já possa começar a fazer, né, imediatamente, para superar seus medos. São 3 técnicas, independente qual o medo que você sente, independente qual o medo. Eu vou passar para vocês 3 técnicas de PNL que nos ensinem como usar o nosso cérebro, a nossa mente, ao nosso favor. Então, você só precisa saber como direcionar e como controlar, né, para programar as mudanças que você deseja na sua vida. E eu vou mostrar para vocês essas 3 técnicas agora para finalizar essa nossa live. É um exercício de visualização e esse exercício ele é poderosíssimo. Porque esse exercício de visualização, ele libera químicas positivas, dopamina. Ele libera dopamina no nosso organismo, esse exercício. A dopamina é o hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar. E esse exercício vai liberar dopamina. Olha só, eu vou repetir para você memorizar. Esse exercício de visualização, ele é poderosíssimo e ele libera dopamina no nosso organismo. E o dopamina é o hormônio responsável por sensações de prazer e bem-estar. E você fazendo esse exercício, aos poucos, os seus padrões negativos, de pensamentos negativos, eles vão sendo alterados para padrões positivos. Então, vai ser substituídos os padrões negativos por positivos. E graças a Deus, os positivos prevalecem. E a superação dos medos acontece, ok? Então, vamos lá. Presta atenção para você memorizar. O primeiro passo, né, para superar o medo é você identificar o que aconteceu em sua vida. Isso eu quero que você faça. Até pega uma caneta ou papel, anota ali. Eu quero que você, o primeiro passo que você faz, que eu vou mostrar 3 passos para vocês. O primeiro passo que você faz, você vai identificar, né? Identificar o que aconteceu em sua vida que
medo. Pode ser algo que você ouviu, pode ser algo que você viu. Quem sabe lá na sua infância, onde você se sentiu com muito medo, aonde você sentiu primeira vez medo. Então é importante você procurar identificar isso. Isso faz parte do autoconhecimento. Você conhecer você, sobre o que aconteceu com você, para você saber exatamente o que desencadeou seu medo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você procurar observar o que você pensa. Observar o que você sente, o que você imagina. Observe, medite, identifica isso. Identifica seus pensamentos, seus sentimentos e sua imaginação. O imaginar, ele cria verdadeiros monstros. Identifica o que você imagina, o que você pensa, o que você sente. Identifica qual a imagem mental que você cria. Essa imagem mental que você cria, ela é positiva ou ela é negativa? Se ela é negativa, você vai precisar criar uma outra, sobrepor uma positiva. Ok? E o terceiro passo é você mentalmente criar uma imagem positiva. Uma imagem positiva sobre o medo da pobreza. Se é que você tem medo da pobreza. É você mentalmente criar uma imagem positiva sobre o medo da crítica. Se é que você tem medo da crítica. É você mentalmente criar uma imagem positiva sobre o medo da doença. Se é que você tem medo da doença. É você mentalmente criar uma imagem positiva sobre a morte, sobre a solidão, sobre a fobia social. Qualquer dos medos, criar uma imagem positiva sobre ela. Analisa qual é a imagem negativa do medo da solidão. Aí você criou a imagem negativa, agora você vai criar uma positiva sobre a solidão. Você tem o poder sobre a sua mente para você conseguir trazer no imaginário essa ferramenta poderosíssima de transformação. Então você imagine-se e visualiza-se num momento muito feliz, sentindo emoções de ter superado os medos. E esse sentimento de coragem, leve, livre, solto, faz com que você supere. Ok? E assim eu termino essa live de hoje, né? Espero que esse conteúdo foi de muita valia para você. E se ele foi bom e trouxe conhecimento e trouxe valor para você, aproveite, compartilhe essa live, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que eu estou disponibilizando gratuitamente para você. Compartilhe, me dê um like, deixe seu comentário, seu parecer, seu histórico, sua dúvida, registre aí, né? Quem sabe se quiser dar elogios ou críticas, pode colocar aqui embaixo. Acione, se registre no meu canal no YouTube, acione o sininho para que você seja impactado quando o novo conteúdo vai ao ar aqui no canal das Mulheres Poderosas, né? Então hoje nós falamos dos 8 principais medos, desmistificamos eles, esses medos que assolam nossa vida, e assim eu termino essa live desejando muita gratidão no coração, muita gratidão pela presença de cada um de vocês que me acompanhou, né? E eu me sinto muito feliz em poder estar disseminando esse conteúdo e poder ajudar o maior número possível de mulheres a se empoderarem, né? Desassociar todos os bloqueios, crenças e conceitos limitantes que sabotam nossa vida, para nós subirmos um nível bem mais alto da nossa vida, nós nos empoderarmos, beleza?
Então nos acompanhe no canal das Mulheres Poderosas, que amanhã de novo nós teremos mais uma live com conteúdo maravilhoso, que é um conteúdo transformador, que vai nos ajudar a subir os degraus da nossa vida, ok? Um grande beijo no coração e eu te aguardo na minha próxima live, ok?